Renata. Renata, isso Gente, mesmo. pode falar? A, Re- Alguma a Renata, pergunta? a Renata do BBB, só para o pessoal se situar, gente, tá? Ela Renata do chama BBB. Renata Sal... Ai, desculpa, André, tô falando em cima. Não, pode falar. Ai, desculpa. Vamos falar da Renata, ela chama Renata Saldanha, do BBB 25. Olha, gente, eu vou falar, o André que confirma. André, eu confirme que eu não sei nada do Big Brother. Gente, e desse Big Brother eu tô até triste, porque eu tinha prometido que eu ia assistir, eu não consigo. Eu acordo muito cedo e passa muito tarde Big Brother. E não dá para acompanhar durante o dia, né? Tem que ficar ligado. Então, realmente, eu não sei. Eu vou ter que falar aqui e ver se o André concorda comigo. A única coisa que eu sei, a data de nascimento dela, é que ela é bailarina. Era a única É, informação que eu consegui e que ela é de Fortaleza. Fortaleza, isso mesmo. Não sei mais Certinho. nada, Uhum. tá bom? Então, é. Bom, de bailarinas eu conheço, porque eu tenho uma filha que é bailarina, gente. Elas nascem com perfil, não adianta. É muito difícil você ver uma bailarina que é desengonçada, que não tem a postura, né? Então tem um perfil e um mapa. É o mapa mais fácil de fazer, gente. São a das bailarinas. Tem que ser dom Muito fácil. mesmo, né? Porque eu acho que é muita dedicação, muito foco, são horas, né? Não adianta a pessoa Olha, falar, eu quero ser bailarina, que tem que nascer com isso, eu acho, né? É uma profissão que tem que nasce. ter habilidade para isso, né? Tem. Nem falo é dom mesmo, porque assim. Eu tenho três meninas. Quando você olha, é uma diferente da outra, assim, completamente. E a que é bailarina, ela já tinha uma postura diferente. Não sabemos explicar. E todas a gente deixou aberta. O que vocês querem fazer? A mais velha é super estudiosa. Queria fazer inglês, queria fazer. Ela até tentou fazer balé, mas não deu certo. A do meio, alta, tem 1,70 m de altura com 12 anos. Sim, Nossa. completamente. Agora, a pequenininha, ela tem porte, ela para na postura desde pequenininha. E não teve conversa com ela. Ela falou: eu vou fazer balé. Eu vou falar: o que você vai ser quando crescer? Vou ser bailarina? Não, mas que mais? Não, eu vou ser bailarina. Não tenho mais. Eu vou ser bailarina. É muito bonitinha. É. Claro, né? Eu, como mãe curiosa, sempre estudei mapas de bailarina, então é o mapa mais fácil, porque elas nascem com um perfil muito sério, de levar as coisas muito a sério. E a Renata é uma pessoa, ela é aquela briguenta carismática que todo mundo gosta. Sim, ela é aquela pessoa assim legal, sabe assim, né? Embora tem gente que não gosta porque ela tem dois grupos, mas eu gosto dela, assim, eu torço mesmo. E ela é aquela pessoa legal, sabe? Você fala assim, eu seria amigo dessa moça. Na primeira fase do programa, ela era mais contida, assim, ela e a outra amiga dela que entrou junto, que também é bailarina, elas ficavam só as duas, assim, mais interagindo fechada, né? Aí depois, né, que ela foi lá para aquela casa de vidro, ela recebeu informações aí de fora, aí ela chegando, ela voltou assim, enfrentando. E eu percebo, assim, que ela tem não sei se eu tô errado, mas eu vejo que ela tem um espírito de liderança, sabe? Porque no grupo que ela Muito. tá, ela meio que, tipo, ela que determina, gente, ó, a gente vai votar em fulano, todo mundo votando em fulano, sabe? Ela é como se fosse a cabeça do grupo, sabe? Não sei se é só lá E eu dentro, vou isso. falar sobre isso. É o É, ascendente em Áries. Áries é o signo da liderança. Ela mesmo, ela é uma aquariana. Ela deve ser uma pessoa muito humanitária, muito. Os aquarianos, eles são geralmente, é muito difícil você conhecer um aquariano egoísta. Muito difícil. É raro, a não ser que assim o mapa dele ele só seja aquariano e o resto seja. Eles têm uma coisa de dividir o que tem, de tirar a própria roupa do corpo para ajudar outra pessoa, eles têm uma coisa de se compadecer, né, com o outro. E ela tem um ascendente em aquário. Claro, gente, eu fiz os cálculos, não a conheço, né? A gente pode errar. E ela tem uma coisa de determinação que a gente chama de estélio em Capricórnio. Então, assim, ela tem estratégia, ela tem liderança, ela tem o meio de céu em Capricórnio, então ela leva as coisas muito a sério. Eu imagino que, por exemplo, quando tem uma disputa
Não tem aqueles prêmios assim, relâmpago, que tem que fazer uma brincadeira lá no Big Brother, tipo uma Hum, prova. sim. Ela deve ficar compenetrada, levar muito a sério, ela não fica que nem um taurino, fica lá com preguiça, ai, nossa, vou ter que correr. Ai, não, ela olha, foca, corre. Ela tem esse foco, né? Atlética, muito, deve ser muito atlética, não é só o dom do balé, não, ela tem isso. E essa coisa da liderança, que eu falo sobre uma autoridade natural. Ela não tem que forçar a autoridade. As pessoas parecem que procuram ela para falar: o que, que eu faço? O que, que eu decido? Porque é quando a pessoa já nasce com autoridade natural, como o ascendente em Áries e esse meio de céu que ela tem em Capricórnio, né? Marte também fala sobre isso, ela tem Marte em Capricórnio também, então ela é muito decidida, olha muito para frente, né? E o mapa de uma pessoa que assim, ó, o Plutão dela, ele é um Plutão em Escorpião, então ela deve ter uma intuição muito grande, porque fica na casa 8 fazendo conjunção com a Lua. Então, ela sabe cada passo que ela está dando e com cada pessoa que ela está lidando. Acho que é difícil ela se enganar. Quando ela olha, ela fala: esse aqui não presta. E cai fora. E, ao mesmo tempo, ela tem um dom, né, que isso é uma coisa do aquariano, de lidar bem com todos os diversos tipos de grupo de pessoas. Então, por isso que você fala, ela tem dois grupos. Na verdade, ela consegue lidar bem. Ela tem um, lógico, ela tem um preferido. Ela não tem dois. Ela tem um preferido. Ela é estratégica. Ela sabe. É assim, se ela for uma planta, ela está se fazendo, porque ela não é. Isso é bem claro no mapa dela. Ela está se fazendo. Gente, o Big Brother não dá mais, porque, como eu sempre falo, os primeiros a pessoa não sabia o que fazer. Hoje eles sabem o que fazer no Big Brother, né? E ela tem, assim, um potencial um pouquinho explosivo. Ela já deu alguma explosão lá dentro? Ou ela se Alguns segura bem? bate-boca, assim, sabe? Mas não tantos. Mas ela sabe, por exemplo, ela é uma pessoa que ela sabe lidar com as emoções, porque ela tem Marte desculpa, ela está, né? Aí eu vi a revolução, que a revolução dela deu para fazer, porque ela fez aniversário lá. Então aí deu para fazer a revolução certinho. Ela fez aniversário dentro da casa. Foi no dia 27 o aniversário dela, de janeiro. 27 de janeiro? Ah, tá. Janeiro. Então ela estava lá. Eu não sei, não comemoraram, também não dá para saber, né? Se tiver certo, né, gente? Eu colhi essas informações da internet, né? Então, e ela é uma pessoa que ela tem espontaneidade, ela tem um magnetismo que é natural, ela não passa desapercebida por ninguém, ela é uma pessoa que ela pode. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas não ignora. Então, ela tá lá, ela tá jogando. Uhum. Quietinha, mas ela tá jogando. E pela revolução solar dela, ela tá com casa 5 em Leão. É muita sorte, gente. Ela tá. E ela tá com ascendente em Áries também, depois que ela fez aniversário. Você lembra quando aconteceu essa casa de vidro? Se foi antes do dia 27 ou depois do dia 27 de Não, janeiro? foi agora há pouco tempo, foi em março. Tá. Umas 3 semanas, mais ou menos. Entendi. Só para eu me. É importante, essa informação é importante. Mas, assim, não está descartado briga lá dentro, tá? Ela pode se demonstrar uma pessoa diferentona dentro da casa, assim, um pouco diferente dos outros, o jeito dela, a forma de ser. Porque o aquariano, ele é assim, ele é diferente, tá? Só que na casa 10 que fala do profissional, ela tá com Sol, com Plutão e com Mercúrio. Então, assim, é uma grande reviravolta na vida dela. Que ela continua bailarina? Continua, gente. Não vai sair do sangue dela, mas que vão acontecer coisas muito boas para ela, vai com certeza, tá? Ela tá muito equilibrada, ela tá suportando muita coisa no jogo, respirando fundo e aguentando. Ela tá com Vênus em peixes, que dá aquele carismático místico que a pessoa fala com doçura, mas é uma manipulação sem parecer. Você já conheceu gente assim, que tem um jeitinho para falar assim, aí E te parece que a convence pessoa está rapidinho, manipulando, né? mas está te manipulando. E ela É. tá com esse Netuno ativado aí, né? Essa Vênus em peixes ativada aí.
Então ela tem talento, ela é talentosa, muito talentosa, vai fazer muito sucesso. A gente devia, André, sentar fazer o ranking, porque eu não lembro das que eu falei, mas ela tá com 70% de chance para ganhar esse Big Brother. Então ela Ah, tá, é. eu acredito que ela vá até aí finalmente. Hoje tem Uhum. paredão? Tem, mas ela não tá hoje não. Sabe o Então, que eu fiz essa semana? Eu peguei todos os vídeos dos bebês que estão lá ainda, né, fora os que já saíram, e aí eu fiz um compacto, eu coloquei todos juntos aqui no canal, então de todo mundo que tá lá que você fez, do Guilherme, da Vitória, eu vou quem puxar. mais que tá lá, gente? Não lembro, do Diego, de todo mundo, juntei e fiz um vídeo só, eu coloquei domingo aqui no canal. Que legal, Ficou não bem vi. longo, mas sim. É. Que Uhum. legal, aí podia ver, porque assim, ela tá com muita chance de ganhar, 70%, gente, é muita chance. Acho que ainda não bate a Vilma, que eu acho que deu muito mais. É Uhum. Vilma? E agora? Eu acho que é a Vilma. A Não Vilma. lembro se foi o que você falou dela, é. Oh, meu Deus, que Big Brother, não. Ainda que eu É, vi, né, quando a gente fez, que ele é uma transição. A do ano que vem vai ser muito melhor. Esse ano ainda tá esquisito. Eu tinha que ter colocado, gente, tinha que ter colocado mais Ariano lá dentro. Colocado umas pessoas, Leonino, que eles falharam no signo, viu? Se é. quiser, aí, Dourado quiser chamar, Dourado, né? Dourado quiser chamar, eu dou umas dicas para ele. Porque tá muito parado esse Big Brother. Tem que pôr um Sim. povo aí que se mexe, né? Que arruma treta. Mas o povo também é culpado, sabe? O povo reclama, reclama que tá parado. Aí quando tem um paredão, tem a que movimenta o jogo, a planta, eles deixam a planta, deixaram a Daniela Hipólito lá dentro, deixaram a dona Delma, que é outra planta, e tiraram a Aline semana passada, que a Aline era o furacão, Sim, né? Então o povo reclama, mas sim. eles deixam a planta lá dentro, né? A Aline, André, eu tinha certeza, porque a Aline, assim, é a que movimentaria o jogo, né? Tiraram, menina, não É. acreditei. Mas Uhum. também errei por pouco, né? Porque foi, assim, acirrado, porque o Bem Diego ficou apertada. bem apertado, né? Ah, uma pena, né? Eu vi que o É. pessoal, eles fazem eles fazem como é que fala? Por exemplo, a Renata, eu vi que ela tem um QG lá que fica cuidando só de votação, não sei o quê, né? Eu acabei, apareceu nas pesquisas, né? A Helena está perguntando se a saúde dela vai ficar bem. Pela numerologia, eu até posso responder, tá? Vai ficar tudo bem, tá? Só para acalmar o coração dela. Vai ficar tudo Uhum. bem, tá? Pela Tá bom. numerologia, vai ficar muito bem. Manter o silêncio, oração, vai ficar tudo bem, tá bom? Pela numerologia, tá ok, tá bom? Eu tenho essa possibilidade, né? Que eu também sou numeróloga, então ela já mandou a data, aí já fiz as contas na cabeça pela numerologia, ela vai ficar bem esse ano, tá bom? É, e ela entrou, então tem tudo para dar certo. 70%, a Renata aí, uma menina de ouro, viu? Eu imagino que ela ganhando, ela vai divulgar muita coisa, fazer muita coisa boa, André, porque ela tem uma humanidade muito grande dentro dela. Ela tem casa 12 em peixes, então, assim, eu imagino que ela pense muito dos outros. Pode não demonstrar, porque está ali dentro do Big Brother ainda, não tem, né, como, mas acho que nós vamos ver muita coisa bonita dessa menina. É. Muita coisa legal. Eu acredito que role um contrato pelo mapa dela, tá? Role um contrato aí até com a própria TV Globo, ela ser chamada, porque ela é muito competente, uma menina de ouro, boa, explosiva, viu? Ascendente em Áries, tá? Ela tá se segurando bem, porque já era para Ter explodido, se né? explodido, mas esse ano ela tá com muita sorte. Desejo aí para Renata tudo de bom. E se o André falou que gostou, é porque deve ser gente boa, então tô torcendo para ela É, também. o povo reclama, mas o povo fala, mas você não pode torcer. Eu torço sim, gente. Torço. Eu Ai, tenho os meus gente, preferidos, né? Eu torço. eu amava o Big Brother, mas eu conseguia acompanhar e agora não tem condição. Acordando às 6 horas da manhã, às vezes às 5. Ai, nossa, não tem muito tarde. No domingo, para você ter uma ideia, terminou 20 para 1 da manhã no domingo. Gente, na segunda, como é que fica? Então eu fico pensando, quem tem que acordar cedo na segunda? E aí, né?
complicado, né? Ai, eu sou taurina, né? Eu tenho que É, dormir, André. Nossa senhora, tenho que é. dormir. Ô, Paula, É bom de cama e comida, eu sou boa, ótimo. você... Ô, Paula, da Renata, assim, o que que você vê da vida amorosa dela? Porque lá dentro tem o Mike, né? O Mike, assim, ele já mostrou que ele quer alguma coisa com ela, né? Só que ela não ela foi assim de forma educada na amizade, né? Vixe. Opa, entrando uma ligação. Desliguei. Então, ele retribui na amizade, ela retribui na amizade, é educada, a gente. Mas você vê assim que ela pode arrumar alguém. O que que você vê da vida amorosa dela? Então, ela é uma pessoa que ela fica muito em cima do muro quando a questão é relacionamento. Em vários sentidos, tá? E é uma coisa que ela leva muito a sério, ela tem que estar muito apaixonada. Casa 5 dela é em Leão, ela não se entrega para qualquer pessoa. Ela tem que saber, não é impulsiva nesse sentido. Ela é impulsiva num monte de outras coisas, mas no relacionamento ela fica bem em cima do muro. Então, assim, ela é uma pessoa um pouco mais difícil. Não é qualquer um que chega chegando, não. Pode ser o cara mais lindo do mundo. Ela é muito seletiva. E ela tem casa 7 em Libra. Ela tem que pôr tudo, os pós e os contras, tem que conhecer a família. E ela não vai expor a vida dela assim. Ela, principalmente com a ela não vai se expor principalmente em rede nacional. Então, ela é uma pessoa muito contida, muito reservada. Se fosse falar sobre ela, ela é muito, apesar de ter essa liberdade do aquariano, ela tem um estélio em Capricórnio, então ela é bem conservadora. Então, eu acho que é muito mais por vergonha, por não conhecer, ser uma pessoa restrita quanto a isso, reservada. E então, provavelmente por causa disso. E tem Vênus em Capricórnio, é muito seletiva, gente. Se É. ela, Hum. ela não vai ficar com qualquer um, não. Ela tem Vênus em Capricórnio, então ela é muito seletiva, tem que conhecer a família, bem assim, ela. Tá. Então é aquela pessoa que escolhe e gosta de escolher bem. Escolhe bem, se ela ficar em dúvida, ela não se entrega. E eles se combinam em casal, assim? Ele é bonito? Ah, ele forma um casal assim bonito, né? Mas ele já ficou, ele ficou, né? Ele ficou com outra menina lá, né? A que saiu, a irmã da Graciane, né? Então, né? Seria mais Essa uma pode só, esquecer. né? Pode esquecer, ela não é fácil, não. Né? É bem. Não, pode esquecer, imagina. Pegar baba, lembra quando a gente pegar baba dos outros? Não. Não, Nanina, não, pode esquecer. É, Super certinha, super corretinha nesse sentido. é isso mesmo. A Fabiana tá falando, ó, que ela também acha a Renata graciosa. Ela é uma pessoa assim que é uma graça, digamos assim. Ela é graciosa, ela tem muito sucesso. Estou desejando tudo de bom, porque eu pelo mapa a gente sabe que é gente boa, sabe? Pelo Ah, mapa a gente pega, assim, já sabe que é gente boa, muita gente boa. Intuitivíssima, bruxíssima, viu? Só ela querer, super bruxa, Lua na casa 8, ela é hum. bruxinha mesmo, tá? É intuitiva. Quando você pega para fazer um mapa de uma pessoa, assim, você não conhece a pessoa, nunca viu, só pelo nome, data de nascimento, você olha assim, faz seus cálculos, você fala, nossa, essa pessoa é mau caráter, essa pessoa é capaz de tudo para se dar bem, se tiver que matar um, ela mata. Você vê isso no mapa? Beijo. E quando vem fazer um mapa e finge que a pessoa é boa, e você fica tipo, aham, tá. Sei. E a gente continua, né? Mas a gente sabe tudo. O Ah. astrólogo sabe tudo. A gente vê tudo. Tanto assim, ó, para você ver que gente boa, uma pessoa dessa positiva. E nessas últimas semanas, eu fiz do Michael. Gente, quando você pega o mapa, eu juro, André, eu sou uma pessoa que eu tenho muita sensibilidade. Eu não sou como que fala? É sensitiva, essas coisas, mas eu tenho sensibilidade. Então, você pega o mapa, eu juro, tem mapa que eu pego, vem um frio que vem da espinha, assim, É, você fica inteira arrepiada. Juro, juro. Um dia eu já convidei o André, quando ele passar aqui pela Washington Luiz, para ele dar uma parada aqui. Eu mostro o meu trabalho, porque assim, ele me conhece, mas ele nunca viu. E tem mapas realmente que a gente pega. E eu falo, nossa, esse aqui eu vou levar 2 horas. Tem gente que a gente já sabe que vai. E a gente tem que ter jeito também, né, André? Porque às vezes a pessoa não tem consciência, tem gente que não tem consciência. é.
E principalmente porque eu faço outros tipos de leitura, como as estrelas, eu olho tudo da pessoa. Então, Uhum. a maioria das pessoas não tem nem conhecimento das estrelas. Hum. Então, Às vezes é uma pessoa má, né, e só que a pessoa não tem consciência que ela é uma pessoa do mal, digamos assim, né, que faz coisas que não deveria, não tem essa noção, né. É. e acontece o contrário também, André, porque às vezes a pessoa é muito ingênua e não sabe. Tá. Então, assim, tá o entorno dela inteiro enganando ela e ela não tem noção, porque ela tem uma ingenuidade, tem uma criança ativada dentro dela, já é uma pessoa pura, que tem uma pureza também. Acontece ao contrário também, e a pessoa, ai, não, porque eu sou assim, porque. E não é, a gente sabe que não é, a pessoa tá sendo enganada por todo mundo que está em volta, gente. Alerta também, eu consigo, olha, não é assim que funciona. Aí as pessoas manipulam super fácil. Então acontece o contrário também, né? Uhum. A maioria, gente, vou falar 95%, eu não posso reclamar. Porque vem, as pessoas procuram, elas são muito gente boas, uma boa parte está vindo com muito debilitada, triste, chateada, querendo resolver a vida. E eu, com certeza, olho o mapa e levo esperança para a pessoa, vejo aonde ela está dando murro em ponta de faca, porque às vezes é isso, e vou conversando com a pessoa, e a gente vai se ajustando. Por isso que eu gosto de fazer o mapa conversando, não Sim. adianta. Ai, não vou mandar PDF, não gosto, não funciona assim. Então, é conversando, entendendo a história de vida, faz tudo isso. Uhum, entendi. Tá bom. A do Diego, Paula. Vamos falar do Diego. Nossa, eu fiz muita anotação. Ele tem um mapa. Ai, nossa, se eu falo que eu tenho até vergonha de mostrar, porque é muita bagunça que eu faço. Eu penso muito rápido, eu escrevo muito rápido. O Diego, ele tem algumas questões interessantes, né? Eu não conhecia muito, conhecia assim, a gente via em Olimpíadas quando tinha essas coisas, né? E assim, ele é uma pessoa que eu já vejo que ele nasce com a energia do número 4, então provavelmente, por mais que ele não seja, tá? Ele se sente responsável pela família. Sabe aquele filho que, eu preciso trabalhar para ajudar minha família? Ele pode até não ser a base da família, né? Geralmente é o pai ou a mãe, mas ele se sente nessa responsabilidade. Ele trouxe isso com ele. Ele é um geminiano. Aliás, assim, quando eu tinha feito lá o mapa do Big Brother, eu achei que ele ia se mexer um pouquinho mais perto dos outros, porque que nem a Graciane, ela se destaca porque ela tem aquele jeitinho dela, mas ela é neutra, né? Não arruma muita briga, tá ali, né, no meio de campo. Ele não, ele já é um geminiano com lua em escorpião. Então, assim, eu acho que ele tá se segurando muito lá dentro. Eu também acho, viu? Porque a Assistindo. língua dele, eu não tô Ah, assistindo, você tá assistindo? eu tô. A língua dele, ele deve estar desse tamanho dentro da boca, aguentando. Porque ele tem a língua um pouco mais ferina, ele fala, né? Mas, assim, no geral, quando eu pego o mapa dele, tem muita coisa boa. Mas, por exemplo, aqui eu peguei que ele deve ter tido uma infância muito difícil, mas muito difícil. Não é nada assim de apanhar, nada disso. Mas assim, uma infância assim pesada, sabe? Que ele talvez teve, não sei se foi a cobrança dele de treinador, alguma coisa assim, mas a infância dele foi muito triste para ele. Ou porque ele segurava uma informação. Ele é assumidamente gay, né? E para o que ele fazia, né, que é o esporte, a ginástica, eu acho que é complicadíssimo, porque tem que dividir vestiário, essas coisas, deve ter alguma complicação nesse sentido. Então, foi uma coisa que ficou aqui entalado nele muito tempo. Aliás, ele mestre nisso, né? Mestre em não falar. Apesar de ser um geminiano, gente, como que é triste para um geminiano não falar, ele precisa falar. Então, assim, ele só foi se assumir mesmo para ele mesmo aos 19 anos e para a família e para todo mundo aos 33.
Então, quer dizer, ele teve que segurar muito tempo isso. Então, assim, pode ter sido assim que até os 30 anos, até ali o retorno de Saturno, 27 anos, deve ter sido muito difícil para ele, porque imagina, eu tenho que ser assim para o pessoal, para a sociedade, mas eu sou um super ginasta, ele sempre foi muito bom, isso a gente não pode negar, ele tem meio de céu em touro, então obstinado, eu acredito que não, eu vou, foco e vai, e termino o que tem que fazer. Aonde aparece aqui, no do norte dele, que é o que eu sempre falo, né, que fala do nosso caminho, né, o que a gente deve seguir, para ele realmente é o esporte. O dele é o nodo norte em Áries, bem na área do corporal. Então, eu acredito que ele não deva, se eu pudesse dar um conselho para ele, parar, ou, por exemplo, querer virar um artista ou alguma coisa assim. Ele continuar fazendo esse trabalho com as crianças pequenas, porque esse é o caminho dele, ensinar, pegar aquelas crianças que são super carentes e levar para esse caminho. É mais ou menos isso a missão de vida dele, tá? A missão de vida do Diego. Participar de projeto, treinar, muito bonito. Outra coisa também que ele não tem é impedimento no amor. Então, acho que em breve aí vamos ver ele namorando, sério, casado. Agora a gente vai falar sobre o ascendente dele, que é em Leão. Eu acho que quem conhece um pouco de signo fala, por que eu achei que o ascendente dele era em Leão? Ele é muito preocupado com a imagem, né? Tá É. sempre muito perfeito. É o ascendente em Leão, gente, que é sempre tá Hum. bonito, bem arrumado. O cabelo não tem um fio fora do lugar. Eu falei, ai, quem me dera ter ascendente em Leão. Olha como o calor já tenho que prender o cabelo. Então, ele tem essa questão. E uma das coisas que me chamou muito a atenção do Diego, assim, que eu fiquei até meio assim, é que ele tem problemas com amigos, com amizade. Ele tem uma estrela que ela chama Betel e fica bem na cara das amizades. Então, assim, eu acho que ele não tem amigos muito fiéis, amigos que continuam com ele, permanecem, dão voto de confiança, entende? Uhum. Então, assim, ele tem esse desafio aí com os amigos, com a infância. Eu acredito que ele se dê muito bem com a mãe dele. Ele deve ter uma ligação especial com a mãe. Não que não tenha com o pai, deve ter também. Mas, assim, é uma pessoa que tem, assim, uma tristeza muito profunda dentro dele. Não que ele vá fazer besteira ou que seja incentivado para isso, mas ele tem umas coisas assim, por exemplo, Mercúrio num grau 22 em Câncer na casa 12. Eu não gosto muito desse posicionamento, porque muitas vezes pode indicar que a pessoa pense em besteira, pense em tirar, em se retirar do. Então, assim, ele tem algumas questões, mas ele tem o Júpiter em peixes, que dá uma espiritualidade muito grande, isso deve segurar ele. É uma espiritualidade, a dele, um pouquinho diferente, porque a casa 9 dele, por exemplo, é em Áries, que é a casa 9 que fala da espiritualidade. Então, eu acredito que ou ele é muito católico ou ele é evangélico, por exemplo. Ele não tem essa coisa de acreditar muito em outras religiões ou em alguma coisa alternativa, ele é um pouquinho mais cético nesse sentido. Aliás, Netuno, né, que é o deus da espiritualidade, eu falo que é o da confusão, dele é Capricórnio, então ele tem o pé bem no chão, e se tiver alguma questão espiritual, ele tem que ver, aí ele pode até acreditar, mas bem São Tomé, não acredita em nada, bem, às vezes, se ele não for super, super católico ou evangélico, provavelmente é ateu, porque dificilmente acredita em alguma coisa entre o céu e a terra. É Uhum. uma outra questão, né? E
Acho que a gente vai esperar um pouquinho mais aí do Diego, ele continuando. Ele não tá com posicionamento de ganhar, eu vou falar logo a verdade, tá? Quando eu olho a Ah, tá. revolução solar dele, ele não tem um posicionamento para ganhar o Big Brother, ele tem para chegar muito longe, isso ele tem. Aliás, para chegar muito longe. Mas eu não sei quanto tempo ele vai segurar a língua na boca, não, gente. Acho que já já ele explode. A gente não sabe, né? Porque eu não lembro quem comentou comigo que eles até treinam agora para entrar no Big Brother, né? É, tem uma coach, uma pessoa que treina eles, Que treinam particular, né? Quem eles, que é? para eles não surtarem ou alguma coisa assim. Então, por exemplo, agora a Lua entrou em Escorpião, então tá a Lua fazendo conjunção com a Lua dele. Então, esses próximos 2 dias, por exemplo, pode ser bem tenso para ele, sabe? Ele tem que segurar. Hoje que tem jogo da verdade ou foi ontem? Foi ontem o Sincerão, mas ele não O participou, sabe? É só quem tá no paredão, assim, os Ah, protagonistas da semana. Ele entendi. não tava entre Entendi, eles. entendi. Ai, seria muito interessante colocar ele hoje. Acho que até iria assistir. Porque imagina, ele tá com a Lua fazendo conjunção com a Lua, deve estar. O bom é que essa Lua que ele tem em Escorpião, apesar de deixar a pessoa um pouco emocional, né? Ele dá também um lado um pouco mais frio, calculista. Então, ele consegue ter estratégia melhor. A gente pode ver isso nos campeonatos que ele participou e essas coisas, então ele consegue ver com frieza um pouquinho mais, ver do lado de fora que eu falo, não é ver com frieza, né? Porque quando você está numa situação, você fica afundada nela, você não consegue ver sair. Ele não, ele tem a capacidade de sair. Espera aí, não sou eu, deixa eu ver o que que eu faria e consegue ter essa frieza, né? Não é todo mundo que consegue, principalmente quem tem lua em escorpião, mas ele tem um grau aqui, 17, que ele consegue fazer isso, né? O posicionamento do sol dele, que está atrapalhando ele um pouquinho, então, assim, talvez ele não ganhe por conta disso, porque ele está com posicionamento de sol na 8, então é, tira um pouco da sorte. Por exemplo, se ele demonstrasse, porque eu acho que ele está evitando demonstrar vulnerabilidade, né? Ele está tentando ser forte. Eu não sei, você que assiste, você confirma isso? Sim, Sim. ele começou assim, parecia que ia entregar tudo, sabe? Ia ser o participante. E aí parece que depois ele deu aquela segurada, ele murchou. Aí agora não tem aquela pessoa que, sabe, que ia se destacar. Agora ele deu aquela murchada. Eu acho que, igual você falou, ele está se controlando mesmo. Ele está se controlando porque ele não está aguentando, gente. O Uhum. mapa dele não é essa pessoa. Então ele fala, ele não é aquela pessoa que bate a mão na mesa e briga, mas é aquela pessoa que fala, sincera, sabe? E ter que ficar segurando. É aí que tá, né? Então, assim, vou falar a verdade. Se ele conseguisse demonstrar a realidade sobre ele, talvez ele teria muita chance de ganhar, tá? Ele tá com meio do céu em câncer. Então, assim, se ele conseguisse demonstrar essa vulnerabilidade, mas eu acho que é uma coisa que ele não consegue, porque ele não podia fazer isso. Acho que o cérebro dele é meio. Tem que ser assim. Porque ele já não podia. Imagina você com seu opositor demonstrar vulnerabilidade quando você está num jogo de que ele lá competia. Então é uma coisa que deve estar dentro dele, não posso mostrar, e está se segurando, se segurando, se segurando, não está mostrando quem ele é uma ótima pessoa, gente. O mapa dele é lindo, ele é uma pessoa muito boa. Se eu pudesse dar conselhos para ele, eu falaria, ó, vai participar de projeto, treinar crianças carentes, ele vai ter sucesso, receber apoio, porque o lugar dele é mais ou menos esse, sabe? Não é com a galera, não é ser artista, não é ser nada disso, que pode confundir ele um pouco por ele ter ascendente em leão. Então pode confundir ele um pouco por causa da vaidade, né? Tem uma vaidade, tem isso, né? Ele tem muita vaidade. Nossa, para mim ele tem um rosto perfeito, assim, ele não tem nada fora do lugar. Eu até acho super legal isso. Pessoa boa, ele tem estrelas de muita sorte, apesar de ter a Betel nesse lugar, os amigos devem passar rasteira nele, ele deve contar coisa, fazer fofoca, então, assim, ele tem um pouco um problema com amizades, ele não consegue manter as amizades, mas ótima pessoa,
pessoa muito querida, mas ele deveria demonstrar quem ele é, porque ele não está sendo quem ele é. Então, é muito provável que isso não dê certo para ele. Aí só a estratégia não vai funcionar para ele no jogo. Então, boa sorte. E ele também está um pouco desanimado, ele está com falta do elemento fogo, que dá, sim, não dá aquele impulso para a gente conseguir as coisas. Então, muito, muito triste, assim, porque ele merecia, viu? Ele é uma pessoa muito boa, do bem, pessoa do bem, gosta muito da família, mas infelizmente tá desse jeito, né? Tem alguma pergunta sobre ele, Ô, André? Paula, e o pós-BBB dele, assim, vai se dar muito bem? Abrir as portas para ele? É, vai ser favorável pós-BBB, ganhar dinheiro? Poxa, André, não vai ser ruim, não, tá? Principalmente assim, com viagens, ele vai fazer bastante, tem principalmente no amor, talvez, aí, que se ele estiver sozinho, parecer uma pessoa bem bacana, revolucionando, assim, a vida dele. Mas, assim, não tem, assim, grande sucesso para ele não, tá? Ele vai ter bastante sorte, muita viagem, mas aí, por exemplo, falar que ele vai ficar, por exemplo, igual a Bia, eu vou falar dos recentes, tá? Porque, assim, quando eu comecei a assistir Big Brother, tem bastante deles, né? Tipo, Sabrina, a Grazi, né? Muita gente se destacou com ele, não. Vai ficar quietinho, não vai aparecer muito. Vão ter algumas, mas ele, do jeito que ele está se demonstrando, não. Se ele mostrasse, ó, o Diego tá aqui, esse aqui é o Diego, ai, muita coisa boa para ele. Infelizmente, essa coisa dele segurar, de não demonstrar quem ele é triste por conta disso. Aí vai a famosa planta, vai acabar ficando de planta lá, vai perder a graça, né? Que pena, né? Tem a oportunidade e não está mostrando o que deveria mostrar, né? É uma É, pena. porque ele é É isso. muito, uma pessoa muito do bem, assim, muito bacana, muito legal. Uhum. Mas ele precisa demonstrar quem ele é, senão não vai dar É, certo. não vai dar certo. É isso mesmo. E aí o Tetão falou para você falar da Vitória Estrada que está lá. Na semana que vem a gente pode fazer o mapa dela, né? Aí falar tudo Vamos dela, fazer, né? vamos fazer da Vitória Estrada, sim. Isso. Ela é atriz, né? É Já atriz, tem. várias novelas na Globo. Uhum. Vamos fazer Tá bom. sim, ó. Na semana Super que top. vem, então, a gente faz. E, ô Paulo, então vamos falar do Guilherme, do BBB? Vamos falar do Guilherme. Gente, eu não sei muita coisa do Guilherme, vou até pedir ajuda aí. Ele entrou Para os com a sogra? universitários? Ele entrou com a sogra, né? Ele entrou depois, eles abriram uma votação, ele e a sogra, aí tinha uma mulher que era mãe e filha, e mãe e filho, né? E aí o povo votou nele e na sogra, porque a sogra se mostrou aquela pessoa autêntica, sincerona, divertida, engraçada. Chegou na casa, a sogra murchou, sabe? É uma plantona, decepcionou. E o Guilherme, ele foi crescendo assim no jogo, sabe? Ele, nas primeiras semanas ele era uma planta também, né? Mas aí ele foi crescendo, e aparecendo assim. Ainda precisa assim mostrar mais, mas ele é um forte candidato para ganhar, sabe? Não Vai é o favorito, candidato, não né? é o único favorito, tem outros, né? Mas pode ser que ele ganhe na minha visão, tá? E fala uma coisa para mim, ele não é briguento, não? Assim, ele é aquela pessoa calma, até quando ele vai brigar, ele não se altera, sabe? Ele fala, porque tem gente que já sai gritando, né? É Ele não, ele é ascendente em aquela pessoa escorpião. pelo menos. Oi? Ele é ascendente em escorpião, ele tem uma frieza na hora da briga, mas ele é muito Ah, nervoso. entendi. Ele é assim, sabe? Ele parece que ser muito racional, pensa antes de falar, é o que parece. Não sei se eu estou analisando Não, tá certo. falando certo. Você faz aí o mapa É. dele, tô gostando. Tá André batendo tudo Astrólogo. aqui, André. Tá batendo tudo aqui, André, que você tá falando. Porque E ele é realmente aquela não pessoa. assisto. E ele cresceu no jogo a partir do momento que ele foi defender uma outra participante, a Vitória. Por quê? Porque a Vitória, ela tinha duas amigas lá que falavam mal dela pelas costas, né? E o Guilherme viu isso e a Vitória não percebia. E aí eles
esfregou isso aí na cara da Vitória. Ó, elas estão falando mal de você pelas costas. Então, ele é aquela pessoa assim que parece que ele não gosta de injustiça. Tem algo errado ali, eu poderia ficar muito quieto. O problema não é comigo. Só que ele foi lá e escancarou tudo, sabe? Aí ele Fez cresceu no muito jogo, bem. ganhou a Fez muito simpatia do povo. Oi? Ele fez muito bem dele fazer isso, tá? Ele é uma pessoa que ele sabe quando ele está agindo. Ele tem a vantagem de você ter o ascendente escorpião é que você consegue fazer um raio-x. Então, assim, é difícil uma pessoa que tem ascendente escorpião, ele, na verdade, é um ariano, né? Talvez ele faça aniversário até dentro da casa, porque ele faz aniversário dia 7 de abril. Então, está muito Hum. próximo, né? Se for ver, dia 7 de abril tem 3 semanas, 2 ou 3 semanas para chegar. Então, assim, ele vai fazer aniversário. E ele é uma pessoa que ele tem o Plutão ali na casa 1. Então, ele é uma pessoa que ele tem a transformação, ele tem uma questão de uma frieza, não é uma frieza de maldade, de calculista, dessas coisas. É uma frieza de pensar e agir no momento certo, faz o raio-x das pessoas, ele sabe? Quem tem ascendente escorpião, olha, ele sabe quem é bom, quem é ruim. Ele consegue Hum. ver, ele tem uma percepção um pouco diferente, porque o signo de escorpião, ele é muito ligado a saber do sutil do outro. Então, assim, ele tem isso muito forte. E eu vi aqui, né, nas pesquisas que eu precisei pesquisar, que ele é um fisioterapeuta. E uma das funções dele, eu acho engraçado, porque, assim, se fosse ver pelo mapa dele, a quantidade de coisa que ele tem a quantidade de planetas que ele tem no signo de Áries, ele seguiria mais por para a parte mais atlética, mais esportiva, né? Ele não é muito ligado à fisioterapia, de cuidar, de cuidado e essas coisas. Então, eu acredito que mais cedo ou mais tarde vai ter uma mudança aí nessa questão. Talvez ele tenha feito isso pelo retorno financeiro ou por oportunidade que apareceu, mas não é uma ligação dele. Apesar que aqui, pelo mapa, é cuidar do outro, é ter cuidado do outro, mas para mim fala mais da coisa do atlético, do atleta, do futebol, de alguma coisa nesse sentido, alguma coisa rápida também, nada muito lento. E, se eu não me engano, ele é fisioterapeuta de velhinhos, é isso? Se eu estiver enganada. Não, eu não sei, eu nem sabia que ele era fisioterapeuta, eu não sabia. Você não sabia? Ele é fisioterapeuta. E você sabe, Tá. assim, que ele deve ter um bom casamento, deve ser bem casado, assim, casado com uma pessoa muito, assim, que tipo, casou para sempre, não é de separação rápida, mas assim, a questão da vocação dele. Agora, a questão da sogra, né? Que aparece, gente, a sogra no mapa, viu? A gente, se você se dá Sério? bem, se não dá, ele. Oi? Sério, aparece ela no mapa? A sogra, a gente aparecem no mapa astral, aparecem todas as pessoas da sua família, todas. Primeiro irmão, segundo irmão, sogra, neto, filho, aparece no mapa. É só a pessoa perguntar ou ter a ênfase nisso. E como ele entrou com a sogra, eu falei, eu preciso dar uma olhada nisso, né? Gente, ele se dá bem com ela, né? Pode ter Muito algum bem. atrito lá. E muito bem, ele trata ela como se fosse mãe, sabe? Eu nunca vi Eu uma coisa acredito assim. nisso, porque assim, ele tem Júpiter na casa dessa sogra. Júpiter, assim, se dá muito bem, trata ela muito bem. Não devem ter ido por acaso, eles devem realmente ter uma afinidade muito grande, contrário de muita gente que fala mal da sogra, né? Então, eu não posso falar mal da minha, não, me dou muito bem com a minha sogra. Mas assim, ele se dá super bem com a sogra que tá falando sobre ela, assim, tipo, pode acabar até o casamento, mas não acaba o relacionamento dele com a sogra, se dá muito bem, é uma coisa assim que pode vir até de outras vidas, tá? Olha, Eu vi o ano do Guilherme, tá? Lembra que eu falei, eu comecei a meio que ver a porcentagem de chance de ganhar. Ainda a que a gente fez, a outra que a gente fez da semana passada, a chance dela ganhar maior, da Vilma, né? Viu? a dona Vilma, então Dona ela Vilma, tem tem mais chance. você, tá? Ele tá com um pouquinho. Eu acabei vendo a revolução dele depois do dia 7. Porque eu olhei, quando o André me pediu no domingo, né? E aí eu falei assim: eu vou olhar como que vai ficar o paredão para eu resolver a revolução dele. Como ele não entrou no paredão essa semana,
Eu fiz a revolução só para o aniversário dele. Ele está com um pouquinho de instabilidade, só que ele vai entrar esse aniversário com uma energia maior, com mais vontade de ganhar. Alguma coisa vai acontecer que vai deixar ele energeticamente com mais vontade. Então aí a pessoa fica mais calculista, né? Aí começa a usar o lado escorpião dele com a frieza que ele precisa, tá? Ele está com bastante sorte, assim, dessas questões, mas ele está entrando com a Lua na casa 1, então dá uma instabilidade muito grande, muito, da pessoa virar o ovo mesmo, a Lua, né? A Lua é feita de fases de virar o ovo, assim, a pessoa está super bem e de repente fica muito nervosa. Aliás, ele está com Marte na casa 12, e isso pode significar, assim, muita tensão, tá? Ele fica mais nervoso. Geralmente, eu falo, quando a pessoa entra com Marte na casa 12, às vezes ela vai ter até desenvolver bruxismo naquele ano. Porque a pessoa fica tão nervosa segurando o nervoso que ela começa a travar os dentes. Sabe quando você está nervoso, você faz assim, começa a travar os dentes? Ele vai estar nessa questão. Tá chegando o fim, né? A pessoa começa a ficar mais ansiosa, né? Porque assim, e é uma tendência que pode acontecer com o Guilherme, ele ficar cada vez e não segurar as pontas e acabar saindo por causa da dor na língua dele. Bom, talvez, assim como eu vi que ele é fisioterapeuta, ele, durante esse ano, ele vai ter uma revolução na carreira dele. Urano vai entrar bem na casa 10 do Guilherme. Então, assim, ele pode ser que ele se torne ator? Pode. Né? Ele vai estar com Olha, ascendente em leão. Pode ser que ele se torne ator, pode ser que ele seja chamado para a parte de esporte? Pode, ele vai se realizar muito. Talvez ele não fale tanto ali dentro, mas a parte atlética para ele é muito mais forte do que a parte do cuidado. Apesar que, tipo assim, se eu fosse falar dele como fisioterapeuta, é aquele fisioterapeuta que vai, por exemplo, ser o fisioterapeuta do Neymar, ficar cuidando dele, deixar ele na alta performance, aquela coisa. É mais essa questão. Fala mais sobre isso dele do que cuidar do outro, ficar ou TI, fisioterapeuta, não tem nada a ver com ele, ele tem essa coisa do Atlético. Então, pode ser que sim. esse ano tenha uma revolução aí, ele tenha trabalhos diferentes, bem diferentes, o Urano fala da diferença. Então, acho que nós vamos ter bastante novidades. Ele, para mim, assim, é importante quando eu olho o Júpiter. Júpiter dele, tá bem na casa 11, que é dos amigos. Então, assim, ele fazendo novos amigos, mudando as percepções dele. Então, assim, pode ser que ele mude de cidade também, né? Hoje eu não sei onde que ele mora, se ele mora lá que ele nasceu em Pernambuco, né? Ele mora em Olinda. Em Olinda, pode ser que ele mude, venha para cá, ficar mais aqui no Sudeste. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo para o Guilherme e eu vou falar, são coisas positivas. Eu acho que ele se destaca, ele é bonito, eu nem vi isso. Tem boa aparência. Então, pode ser que ele É. se dê tão bem, ele vai se dar muito bem, assim, vai ficar bem realizado nessa questão. Só vai Hum. precisar ter um cuidado aqui, tá? Se pudesse avisar, com a saúde, tá? Com um problema aí na coluna que pode aparecer para ele, que ele vai ter que cuidar, de repente uma hérnia, alguma coisa assim, tá? Que aparece aqui Hum. muito forte no mapa dele. Mas ele é fisioterapeuta, ele se vira, né? A gente não vai precisar fazer nada, mas assim, provavelmente ele não vai estar muito bem, assim, a saúde pode pegar ainda esse ano, né? Quando eu falo esse ano para ele, é de abril desse ano para abril do próximo ano. Tá. Alguma pergunta, André, sobre o Guilherme? Ô, Paula, ele, assim, parece ser uma pessoa que tem bom coração. Não sei se pode chamar isso de bom coração, mas acho que sim. Por quê? Porque ele ganhou, semana passada, né, a liderança e ganhou um apartamento. Aí ele deu o apartamento para a sogra. Então ele poderia ser aquela pessoa egoísta, né? Eu ganhei, é meu, né? Não, ele deu para a sogra e ele falou: se eu ganhar outro, aí vai para minha mãe. Então ele fez isso, né? Então ganhar um apartamento, né? Eu vou voltar É, para. Desculpa, pode falar. não pode falar. Ele é uma pessoa que ele nasceu na energia do número 10. Geralmente, quem nasce na energia do número 10, André, tem muita sorte. E a Hum. pessoa, ele é tão confiante que ele sabe que ele pode ganhar outro, que ele pode triplicar o prêmio que ele vai ganhar. Então, assim, ele é uma pessoa que tem muita confiança. Ele tem uma estrela que chama Al-Qaeda.
De alguma forma, Guilherme sabe que tem energia do bem e energia do mal dentro dele. Então, todas as vezes que ele usou a energia do bem e ele foi recompensado, ele entendeu o recado. Então, assim, essa estrela Al-Qaeda, tanto que a gente pode ver que é nome de terrorista, né? Só que eu não sei nem se posso falar essa Hum. palavra. É nome ruim, né? Você vai ver aí, então, ainda não sei o que, não sei o que. É o nome da estrela que ele tem, então ele sabe dos retornos que ele tem. Então, porque ele é uma pessoa que ele já percebeu na vida que quanto mais coisas boas ele faz, mais ele volta. Então, assim, quando ele deu esse apartamento, ele já sabe que ele vai ganhar 10 apartamentos, porque ele é uma pessoa que tem sorte, ele é uma pessoa que ele já entendeu como que funciona a vida dele. Isso funciona para todo mundo? Nem sempre, né? Mas, assim, para ele funciona assim, funciona de assim. Tá. Entendi. Teve uma pessoa que colocou aqui que ele é sonso. Ele parece ser aquela pessoa sonsa, né? Tipo assim, né? Você percebe isso? Eu falei Não, sonso porque muito a pelo pessoa colocou essa palavra. contrário. Ele fica bem quietinho porque ele sabe o momento certo de agir. Isso não é ser sonso, é É mais você observador, né? Eu acho, né? observador, você entender o momento que você tem que agir. Isso é bom para quem está no jogo, é ótimo, né? Eu falei, quem me dera ter ascendente escorpião, porque na verdade sou uma tonta. Mas assim, a pessoa que tem ela tem essa frieza de saber a hora certa de se comunicar, a hora certa de agir. Você vê que o que ele fez com a Vitória, que você contou? Ele esperou a hora Uhum. certa para falar: olha, elas estão fazendo isso. Porque se ele tivesse falado em algum momento, é mentira dele, entendeu? Espera o momento certo para fazer as coisas. Então a gente vai ver o Guilherme brilhando aí. Não consigo ver se fosse ver assim a chance dele ganhar, ele vai estar com muita vontade, mas a chance dele ganhar ficaria em torno de uns 50%. Eu não consigo ver o Guilherme como vencedor, tá? Tá. Ainda, se ele não controlar, principalmente esse nervoso que tá para vir, que tá chegando para ele, né? Vai começar a acontecer aí depois do dia 20, ele vai ter graves problemas com isso, tá? Mas, pelo que eu estou entendendo, ele está sabendo como agir, está sabendo, então talvez ele controle, vai ter que controlar essa ansiedade, que vai estar muito grande. Quando tá chegando no final, né? Vai chegando no final, vai ficando ansioso, mas É, vai ficar tudo bem. Mas ele, assim, pelo mapa, não tem chance de. Ele tem chance de chegar bem perto, mas não ganhar, não. tá interessante. Você fez da Dona Vilma, né? Deu assim bem positivo para ela ganhar. Da Vitória, você fez também, pelo que eu me lembro, não deu muita chance dela Mais ou ganhar. menos, vai. E do Guilherme também só 50%. Tá ficando interessante. A gente Tudo vai interessante. descobrindo aí quem pode ser o ganhador. Isso, vamos fazer. A É, teste para quem sai hoje, será? então, tá em dúvida, assim, tá meio duvidoso esse paredão, sabe? Não tem nada definido. Entre a Graciane e uma moça que chama Eva, sabe? Tá meio duvidoso, sabe? As Então, mas enquetes também não a estão criança sair precisas. vai perder a graça. Quem que vai roubar a comida dos outros? Foi a única Ah, coisa não, que eu mas vi. eu quero que ela saia. Ela é bem É, falciane, sabe? ela é É, muito. Ela é sonsa, né? Que a moça estava falando, ela. é. E a gente pode fazer, sabe, de quem da semana que vem? Da Aline. A Aline é uma personagem assim interessante, sabe? Ela foi crescendo. Hoje ela é bem crenqueira lá dentro, e assim, eu tenho dúvida se, embora muita gente odeie a Aline, tem gente que gosta, sabe? Então é uma Então personagem vamos que está fazer. ficando Semana que interessante. vem, Na semana Aline. que vem. A Vamos fazer Aline, da Aline. tá bom. Tá E bom? vamos. Ô, Paulo, agora você quer ir falar sobre a Dona Vilma lá do BBB, Vilma Nascimento? Vamos falar da Dona Vilma. Peguei aqui o mapa dela. Peguei, né? Assim, a gente não tem algumas informações sobre a Dona Vilma, mas eu colhi algumas informações com uma pessoa que assiste o Big Brother, só para Ah, saber é? como que ela se comporta. Mas assim, o mapa foi muito claro sobre Ah, ela. É, ela é uma pessoa que muito resiliente, eu imagino, com muita paciência, porque assim, aqui ela é uma sagitariana. E hum, com a lua em touro e provavelmente o ascendente em touro.
Então, uma pessoa que tem muita paciência. Gente, sempre que eu falar de taurino, eu sempre vou falar do Datena. É impossível para mim não falar dele. Porque todo taurino, ele tem muita paciência, ele vai aguentando as coisas, ele vai aguentando, ele escuta. Você pode até ofender um taurino que ele vai, ai, tá, ele nem não tá nem aí. Mas o taurino, ele tem um prazo de validade. Ele não é igual, por exemplo, um escorpião que ele tem uma frieza, ele fala, ai, não vou agir agora, a pessoa pode continuar que ela vai ficar ter a frieza de agir no momento certo. O taurino não, ele tem prazo de validade. Então, uma hora ou outra, explode, não tem jeito. Joga coisa merda no ventilador, vai para todo lado, sobra para todo mundo. E ela deve ser mais ou menos assim. Então, fica quietinha, fica no canto dela, deve parecer planta de vez em quando, mas a hora que explode, fala mesmo, não fica com nada guardado para ele, né? Então, e tem essa questão aí que fala sobre ela. Ela deve parecer uma pessoa um pouco mais serena, que transmite algum tipo de segurança, de confiança. Ela deve ser bem nesse sentido, assim. Você concorda, André? Sim, com certeza. Ela parece ser aquela pessoa calma, né? Na dela, só que pisou no calo dela, a mulher solta os cachorros e solta os cachorros com argumento. Ela sabe se defender quando pisa no calo dela, sabe? É desse tipo. Ela fica na dela, bem centrada. Ela é uma sagitariana. Os sagitarianos, eles geralmente são muito justos, eles cobram a justiça, ligados à justiça, né? O signo de Sagitário é muito ligado à justiça, ao justo. Eu vi aqui de vocação, não sei o que ela faz, né? Mas assim, tem uma vocação para a parte de cura, inclusive, assim, eu Ô, vi que ela está Paula, fazendo uma faculdade de nutrição, né? nutrição, ela tá fazendo isso O mesmo. que tem tudo a ver com ela, porque assim, quem tem a É, casa 5 em Virgem é uma pessoa que tem essa questão, vê detalhes, né? E para um nutricionista isso é importante, que ela vai ver coisas que a pessoa não vê. Às vezes, mas caramba, eu como direitinho. Olha lá, não come não. Ele vai, não come, não, isso daqui está errado. Ai, não, vamos. Então, assim, ela é mais detalhista nesse sentido. Suponhamos que você tem casa 5 em Virgem, né? Então você é sempre detalhista. Mas eu trabalho no mercado financeiro. Vai ser aquela pessoa que vai ser analista do mercado financeiro, vai olhar todas aquelas fileirinhas. Mas eu sou enfermeira. Vai ser aquela que vai mexer com cirurgia, que vai estar lá do lado do neurologista entregando olhando cada veinha, fazendo cada coisinha. Então, assim, é uma pessoa que é analista. Então, assim, de alguma forma, esse quietinho dela também não é de todo quietinho, não. Ela está vendo o perfil de cada pessoa, como cada um observando, né? age, está guardando. Ela é analista. Ela é uma analista nata. Mas, de alguma forma, no dia a dia, no signo do dia a dia, ela tem Libra. Então, assim, ela é uma pessoa que tem boas parcerias, que geralmente se dá bem com todo mundo, que tem, assim, jogo de cintura para lidar com as pessoas. Então, assim, ela segura bem, entende? No dia a dia, ela é uma. É, ela é uma pessoa que consegue lidar bem com no geral, assim. Ela tem brigas lá? Brigas, não, assim, só quando mexem com ela, sabe? Ela nunca, assim, brigou, foi para cima de alguém. Quando a pessoa vai para cima dela, ela se defende. Mas não necessariamente ela vai para cima da pessoa. Você entendeu? Sim, então ela é uma pessoa que ela é o somebody love, ela vai administrando isso, é uma pessoa que se dá bem. Agora sim, uma dúvida que eu fiquei, ela entrou com o filho, O filho, isso? Com Diogo, o filho. que é famoso. Ela tem um distanciamento do filho, uma tensão um pouco com o filho. Era para ela ir mesmo ou era para ir outra pessoa, será? Então, acredito que seria ela. Na verdade, ela se inscreveu, né? Ela sempre teve o sonho de participar, só que nunca foi chamada. Aí o filho foi chamado como famoso, foi convidado. E ele teria que levar alguém. Aí ele chamou a mãe, sabe?
Então foi assim. Ah, entendi. Porque assim, eles não têm, assim, pelo menos da parte dela, ele que eu lembro que eu fiz, acho que o mapa dele, ele era muito ligado com a mãe, mas da parte dela ela tem um pouquinho de distância. Então, assim, Hum, ela não tem assim, ela deve ter criado ele ou num momento, num jeito muito sério, porque ela é uma pessoa que, apesar de ser uma sagitariana, ela leva as coisas um pouquinho mais séria. Ela é uma pessoa mais séria, ela tem muitos signos de terra no mapa. Então, ela é uma pessoa um pouquinho mais séria. Porque sagitarianos gostam de brincar, de dar risada, de falar, mas no caso dela, ela não é tão sagitariana assim, porque, por conta do ascendente da lua, que seria em signo de terra, né? Então, assim, ela é um pouquinho mais séria, um pouquinho mais fechada, digamos assim. ela é muito fechada, até a cara, a É. expressão dela é a mesma em todos os sentidos. Está alegre, ela está séria, está triste, ela está séria, está feliz, ela está séria. Ela tem a mesma expressão, virou até meme nas primeiras semanas. A dona Vilma com a mesma reação, sabe? Ela é séria, fechada. Nossa, que surpresa, porque para sagitariano isso é muito difícil, mas realmente aqui pela configuração dela, ela é uma sagitariana, por exemplo, sagitariano não tem problema em mudar, a gente até brinca que sagitariano tem uma mochilinha nas costas, porque por ele eles viajam o mundo, vão, e o dela não, o dela é fixo, extremamente fixo, o mutável dela é muito baixo no balanço, então assim, ela é uma pessoa que nem gosta muito de mudança, nem é muito fã de ficar viajando, não, ela é uma pessoa que é mais assim, tanto assim que eu acredito que o casamento dela deve ser de muitos anos, até isso, porque ela é uma pessoa bem mais séria nesse sentido. Então, ela não é, imagina, casou para casar para sempre, não tem essa história. Deve ter um casamento de muito tempo, porque ela tem Vênus fazendo conjunção com Saturno, então isso significa solidez, sabe? Mais ou menos a carta da âncora é quase isso, assim. Então, solidez no casamento. E, aliás, essa coisa dela participar do Big Brother não era muito a missão de vida dela, não. É porque ela tem uma questão aqui na casa 10 que é no profissional, que ela sente uma dificuldade de se encontrar. Primeiro, ela tem Hum, aquário, que é uma pessoa que quer progresso, progressista, que quer a melhora das coisas, né? Mas ela tem um Lilith com a Quiron, então, ela tem Lilith com Quiron nessa mesma casa fazendo conjunção. Então, assim, eu acho que ela, na verdade, ela está fazendo nutrição agora porque ela definiu, mas eu acho que ela a vida inteira passou por dificuldade para escolher o que ela queria fazer. sei. Até participar do Big Brother deve ser um sonho, mas deve ser uma coisa que nem ela sabia o que fazer com isso direito, entende? Então, Uhum. assim, é um pouquinho perdida essa parte dela aí. Essa parte porque ela não gosta de mudança. Imagina, você é uma pessoa que não gosta de mudança, vai participar do Big Brother. Tem como? É, Vai mudar a tua vida, vai mudar o seu Instagram, vai mudar. Você que é uma pessoa séria, não gosta, vai ter toda hora alguém com o microfone na tua boca. Então, assim, para mim é estranho. Eu acho que ela não pensou muito sobre o pós-BBB. acho que ela queria estar lá só isso, não pensou nas Não pensou. consequências. Ela não vai ser essa simpatia, pode esquecer, gente, que ela é. Suponhamos que ela fique famosa, tá? Não é isso que aparece no mapa dela. Já deixar claro. Eu acredito que vai por um tempo, porque do Big Brother é natural, mas a tendência é a dona Vilma sumir um pouquinho, assim. Do próximo ano, vai ter o próximo Big Brother, a dona Vilma sumir um pouquinho. Ela não vai, porque não é do feitio dela, tá bom? E também, assim, sobre ganhar o Big Brother, ela tem uma oportunidade muito grande, tá? É, O ascendente dela na Revolução Solar, ela entra com um ascendente bem intenso e com meio de céu em Leão. Então, assim, por isso que ela ganhou destaque, visibilidade. Leão, signo de Leão, ele rege a fama, ele rege o brilho, rege as celebridades, o reconhecimento. Então, assim, ela tá numa maré de sorte, né? O meio do céu dela tá em Leão. Lembra que eu acabei de falar dos signos? Que o uhum. leonino tá brilhando, né? Porque tá no signo de Peixes. E com o meio de céu, que é das oportunidades de trabalho, tá favorecendo ela. Tá? Ela também entrou o ano, né? Que ela fez aniversário dia 14 de dezembro. Ela entrou o ano com um pouquinho mais volátil do que ela é. Então, assim, ela já entrou o ano com os signos
os signos mutáveis um pouquinho melhor, apesar do signo natal dela, ela ser firme. Mas isso também faz com que a pessoa cede um pouco, né? A pessoa dá aquele... Ah, vou tentar, vai, não estou fazendo nada mesmo, vamos lá. Então, assim, ela está com essa questão, está mais comunicativa, mas também está um pouquinho mais irritado, o emocional dela, eu não sei quanto tempo ela vai aguentar com esse ascendente em touro e lua em touro, é que nem eu falei, tem prazo de validade. Uma hora ou outra vai explodir, aperta o botão, vai pedir para sair, ela está bem irritada. A não ser que ela perceba que ela está ganhando a atenção do público. Por Tá. quê? Hoje ela não está no paredão. Não, hoje não, mas ela já foi para vários, hoje não tá. E ela voltou. Então, Voltou isso pode depois. dar uma segurança, a segurança que ela precisa, voltar no paredão. Né? Então, assim, ela está com Sol e Mercúrio em Sagitário, que vai reforçar essa confiança, a autoconfiança, essa expansão. Então, ela tem muitas chances, pelo menos no mapa, pelo menos de 10 pontos, ela tem 7 pontos de chance para ganhar o BBB. Então, assim, olha, não sei, assim, ela tem muita chance. Vai ser um desafio para ela muito grande, porque, como eu vou repetir, o prazo de validade dela está dando. Ela já deu uma estourada lá, que você falou, né? Já deu a estourada. Então, assim, está dando o prazo de validade dela. Pode ser que ela fique maluca, aperte o botão e passe para sair, porque ela tá nesse extremo, tá? Sim. Ela tá bem assim. Mas as chances dela de ganhar, eu diria, tá? 70% de chance perto dos outros, ela está sendo muito querida. E se ela conseguir manter esse posicionamento, esse jeito dela, né, de ser um pouco mais séria, esse jeito dela, exatamente como ela é, que vai agradar. Então, boa sorte aí para dona Vilma. Ela tem muitas chances. Mas você, André, você que acompanha um pouquinho mais, o que você acha do Big Brother? Você acha que já tem um ganhador? Você acha que está Não, muito ruim? essa edição ela tá um ponto de interrogação. O ano passado, o BBB começou em janeiro. Janeiro a gente já imaginava que o Davi ia ganhar, sabe? Tinha um favorito, né? Por isso que o BBB ano passado foi um sucesso, porque tinha um favoritismo. Tinha o vilão muito definido, que era a Vanessa Camargo, e o Davi, o favorito. Aí esse ano não tem um favorito, tem aqueles que a gente sabe que não ganha, né? Porque é falso, enfim, por vários motivos. Mas tem aqueles que a gente acredita que pode ganhar, tem vários, sabe? Entre eles está a Dona Vilma. Então, Ah, não tem um favorito esse BBB, é interessante, sabe? Tem vários que a gente sabe que tem potencial, mas não é um favorito absoluto, sabe? É interessante. Você entendeu? interessante. Porque, assim, eu fiz de alguns Big Brothers, né? Eu fiz do Diogo, da, da Graciane, do Diego Hipólito também, e nenhum, assim, todos saíram que podia, até o filho dela tinha bastante chance de ter ganho, né, quando a gente fez. Ele deve ter se perdido em alguma situação aí, ou foi para o paredão com as pessoas erradas, né, mas assim, ele tinha bastante chance, mas nenhum dos que eu fiz até agora, André, apareceu tanta chance como a Vilma. A Dona Muita Vilma, olha, chance. você fez da Vitória também, né? A Fiz da Vitória, sim. Vitória. Apareceu ela com boas chances, mas nem chegou perto da dona Vilma. Olha que interessante, né? É Nenhum deles interessante. chegou perto dela. É Hum. interessantíssimo. Eu tô assim. É isso. Ô, Vamos, se Paula, vem sair o melhor, pode perguntar. e eu queria saber, não sei se você viu aí alguma coisa sobre a saúde dela. Por que que eu estou perguntando? Porque semana passada colocaram ela no monstro, né? Ela tem que ficar com uma fantasia, tal, bem quente e fazer umas dinâmicas lá. E aí ela não, ela passou mal, sabe? E você vê alguma coisa na saúde dela, assim, ou não? Vejo, e é até uma dica para as pessoas aí que
que querem conhecer o mapa astral, que se quiser, né, entrar em contato comigo, eu faço uma mapa astral, eu faço com muito carinho, preço bom, tudo aquilo que eu sempre falo. Mas assim, se você vai lá olhar a Personária, Astrolink, que são ótimos, tá? Vai lá e olha. Ela tem Netuno na casa 6. Casa 6 é o que rege a saúde, né? A saúde física. Tem outras casas que falam da saúde também, mas a que rege a saúde física, ela tem Netuno. Netuno em Escorpião. Isso significa para mim que é uma pessoa. Se você tem Netuno na casa 6, você é uma pessoa que você nunca vai poder acreditar no diagnóstico do médico a princípio. O médico falou: olha, você está com pneumonia. Ai, obrigada, vamos tratar. Já corre para outro, faz outro exame. Porque pode não ser pneumonia, pode ser só uma gripe forte. Então, assim, é importante que quem tem Netuno na casa 6 não acredite no primeiro diagnóstico. E sempre quem tem Netuno na casa 6 tem confusão de diagnóstico também. Então, assim, o médico achar que a pessoa está com pneumonia e ela está com câncer no pulmão. Então, assim, ela sempre tem que pedir uma segunda opinião. Se você tem Netuno na casa 6, sempre. E ela tem. Então, assim, ela tem uma saúde. E ela tem na casa 6 Libra. Então, assim, Libra, ele rege bexiga, rim, a região lombar. São regiões que às vezes doem, mas confunde a gente. Você pode estar com uma cólica de rim, principalmente mulher, homens não, né? Homens, quando tem cólica de rim, já é mais fácil. Mas mulher, ai, não, ela sempre vai achar que está com uma cólica por causa do útero ou de alguma coisa assim. Então, assim, ela tem a saúde precária numa região que é silenciosa, né? Que é mais complicada, você está com uma dor ali na lombar, é um problema no rim e você está achando que é a coluna. Então, assim, ela tem essa confusão, ela tem realmente a saúde dela, é um lugar que ela sempre tem que ter cuidado. Ela é uma pessoa que tem que cuidar um pouquinho mais da saúde, ela tem sol na casa 8, grau 22, então é uma pessoa, sabe aquele médico que faz check-up todo ano? Ela é aquela pessoa que tem que fazer check-up todo ano para evitar problemas, porque quando ela tem alguns problemas, é sério, eles são problemas sérios. E aí também que ela vai fazer nutrição, porque uma dessas questões é ela cuidar realmente da saúde no alimentar, né? Entendi. Então, Sempre ela tem ficar de saúde olho na delicada. saúde. Ela tem saúde delicada, André. Ela realmente passa mal, ela tem saúde delicada. Tá bom. Agora você quer falar sobre a Vitória Estrada, que está lá no BBB? Vamos falar da Vitória Estrada. Não a conhecia, gente. Às vezes eu sou um pouquinho assim, eu gosto muito de fofoca de TV, essas coisas, mas tem gente que eu realmente não conheço, porque eu acho, André, que é porque eu não assisto mais novela. Não Ah, tá. consigo, sabe, acompanhar novela, por causa de horário, essas coisas, não sei também, eu acho que eu perdi um bom interesse. A minha última novela, que eu lembro que eu assisti, foi Fina Estampa. Na Depois dali pandemia? pra frente eu não consegui mais assistir A novela. reprise da pandemia que você assistiu de Fina Estampa ou lá em 2011? Não, a novela mesmo, quando estava É, passando. Acho que então ela desde passou. 2011. Isso! Nossa, foi acho que a última novela que acho que aquela que tinha que era Comendador? o Comendador também eu assisti, verdade. Ela foi a última, na verdade. Porque Então, tinha nem uma as novelas bíblicas da Record se assiste? não assisto. É boa? Não. Hã? É Não. boa? Não. Eu particularmente não gosto, eu acho muito igual, assim, sabe? Acaba uma, parece que a história é a mesma. Não é, mas parece, sabe? Não muda, não é outro ambiente, sabe? Eu não gosto, mas tem gente que gosta. Eu acho que tem bastante gente que gosta, porque eu sempre escuto comentários, pessoas comentando, eu acho que tem bastante gente que assiste. Mas não assisto, é um horário difícil para mim, muito, muito difícil. Aliás, televisão para mim é uma coisa que é difícil. Eu vou acompanhando a internet, é uma tendência também, né, André? Tá todo mundo migrando para o YouTube, né? Então, é uma tendência aí. Bom, vamos falar da Vitória. Uma fofa, gente. O mapa dela é a coisa mais fofa, mas ela é um
Ela é como que eu vou falar para você? Uma bela de uma sabonetona. Ah, é? Sabonetada. Escorrega, né? Ela parece isso mesmo no BBB. Parece ser aquela pessoa fofa, mas também dá aquela sabonetada, sabe? A gente poderia ser mais lá, entendeu? Ter mais comprometimento, mais posicionamento. Às vezes É. nem quer se defender, sabe? Na verdade, eu nem diria que é a planta, mas a sabonetona. Opa, vou escorregar aqui, que eu não vou ficar mal com ninguém. Libriano, né, gente? Libriana, nascida no dia 12 de outubro. Além de tudo, ainda tem uma proteção de Nossa Senhora Aparecida, no sincretismo, no caso, e de Santa Bárbara, se eu não me engano, né? Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora nossa. da Conceição, acho que Nossa é, Senhora né? da Em todas as Conceição, religiões. verdade. Ela É. tem, ela tem proteção porque ela nasce bem no dia. Ela é gaúcha, né? Nascida em Porto É. Alegre. Deixa eu perguntar, André, você assiste o O que, o BBB? BBB? É. Assisto. Ela faz meditação no Big Brother? Pelo menos eu não vi, mas é Não aquela vi. pessoa calma, sabe assim? Enquanto a amiga inimiga dela tá brigando, gritando com ela, ela tá calma. Ela fala, mas fala calma. Esse é meu jeito, entendeu? Ela é mais zen, sabe? Ela tem o ascendente em touro, talvez isso que traga a tranquilidade, a calmaria. Gente, o taurino, eu sempre brinco que o taurino, ele é a cadeirada do Datena. Por quê? Porque é assim, o taurino, ele vai aguentar. Se ela ficar mais um pouco no Big Brother, vocês vão ver que não é tão de boa assim, não. Porque o É, taurino, ele vai aguentando, ele tem uma capacidade de aguentar que vocês não fazem ideia. Muitas vezes, às vezes, nem estoura, nem nada, porque ele realmente aguenta muito. Só que a hora que estoura, não tem um que segura. E é parte para agressão, fica cego. Então, assim, você viu que naquela época, ele ficou inflamado, ficou aguentando. O menino provocou bastante. A hora que não deu mais, ele foi com a cadeira. É mais ou menos isso. E ela tem o ascendente nesse lugar. Apesar de ser uma libriana, sabonetona, né? Que escorrega aí, porque ela tem muito Libra no mapa. Ela tem o que a gente chama de stellium, são vários planetas no mesmo signo, e ela tem em Libra esse stellium. Então, ela tem bastante paciência, ela quer criar sempre um ambiente de harmonia, evitar as brigas. Ela é uma pessoa que é muito ligada com a questão de justiça também. Então, é por isso que a gente vê uma pessoa tão calma. No dia a dia, ela é assim também. Muito ao contrário do que muita gente acontece no Big Brother, eu acho que ela não está fazendo tipo, não, tá? Ela está sendo ela mesmo, tá? E por isso que talvez ela está ganhando aí uma repercussão, o pessoal goste bastante, porque ela tá sendo ela aquilo mesmo, sabe? A missão dela, assim, ao contrário do que ela pensa, porque ela nasceu com muita ligação com o signo de Vênus, que é bonito. Então, assim, ela já é Libra com ascendente em Touro, que é a ligação, os dois signos que são regidos por Vênus. E ela quer muito ficar no bonitinho, tudo, mas o negócio dela é ser engraçada. Então, ela precisa se soltar, trazer diversão mesmo para as pessoas. Talvez a única coisa que ela não se deixe fazer lá, que eu também não assisto, não sei, é fazer as piadinhas dela, as brincadeiras dela, que talvez seja uma coisa que ela está segurando porque ela quer parecer mais bonita e mais elegante. Mas é só isso, ela é uma pessoa super despojada, aquela que entra na roda, todo mundo dá risada. Então, assim, ela deve ser esse tipo de pessoa, mas está se contendo um pouquinho. Não que ela está deixando de ser quem ela é porque ela realmente não está se sentindo à vontade com as pessoas que ela não conhece, né? Aliás, esse amigo que ela levou, que saiu, né, o amigo dela. Saiu semana Você acha que passada. ele era tão amigo assim? Ou será que, ai, Então, vamos? os dois discutiam lá, sabe? E aí o pessoal questionava, mas será que é amigo mesmo? Parece que ela conheceu ele na porta do programa, chamou para entrar, né? Assim, Não. e ficou uma coisa assim, né?
Parece É, que é amigo, mas não tinha tanta profundidade essa amizade, não. sabe? É o que parecia. Não, não tem, porque assim, ela é uma pessoa que é muito à vontade com amigo, com os amigos, muito, muito. E aí, não teve esse entrosamento. Provavelmente foi isso, não é que é o amigo do amigo, vamos, sabe aquela coisa? Vamos, vamos. E foram, porque eles não eram tão amigos assim, não. Isso é muito claro. Ela tem botão para casa 7, então ela tem outra coisa também. Eu perguntei se ela meditava, se ela fazia alguma coisa, meio Yasmin Brunet, sabe? Porque ela Sim. no mapa dela, tem uma estrela fixa que indica que ela é uma bruxinha. Ah, tá. Ela tem poder de cura com as mãos e talvez ela saiba isso, porque eu vi pelo Instagram dela que ela é uma pessoa muito mística, que ela gosta muito dessas coisas. Então, Sim. talvez faça muito sentido, que ela é bruxinha, ela tem poder de pensamento, aliás, ela tem que até tomar cuidado com o que fala, porque tem aquela língua profética que fala as coisas e acontece. Então, ela sabe disso e por isso que também ela deve se controlar bastante para não falar besteira para ninguém. Que Tá. ela tem essa estrela que a gente consegue identificar quando a pessoa faz uma mapa astral. E outra coisa, né? Ela nasce na energia do número 11. Gente, se vocês nascem na energia do número 11, tem caminho espiritual. Não pensa que você vai ficar só no trabalho, no dinheiro, que, aliás, é uma coisa que preocupa bastante ela. Mas tem que fazer a sua parte no espiritual, dentro da sua fé e dentro da sua religião. Então, nunca se esqueça disso. Se você tem 11 na energia do nascimento, você tem essa questão espiritual, e é bem o caso da Vitória. E assim, pela mapa astral, gente, ela é uma pessoa que deve ser ótima pessoa, ótima companhia, né? Ela é uma pessoa muito agradável, deve ter algum tipo de problema com o pai, alguma questão tensa com o pai, que atrapalha a vida dela um pouquinho, né? Em alguns sentidos da vida. Mas, assim, o mapa, uma graça de pessoa, tem muita sorte aí vindo para ela. E aí eu fiz a Revolução Solar, né? Com a ajuda da minha filha, a gente descobriu aonde ela passou o último aniversário. E aí eu consigo fazer a Revolução Solar. Às vezes tem gente que não mostra onde passou, para ninguém saber mesmo, porque já tem muita informação. Mas o dela a gente conseguiu descobrir. Ela está com pouco, ela está com Saturno de casa 1, então ela está com alguns tipos de impedimento. Que é o que pode dar um pouquinho de aversão para as pessoas no BBB, as pessoas ficarem com implicância dela. Então, assim, não gostar do que ela está fazendo de cara, tá? Mais uma vez eu perguntei se ela fazia as meditações, porque ela está com o espiritual mais elevado. Esse ano, ainda mais do que normalmente, né? Porque ela é bruxinha. Então, ir para o Big Brother já foi uma decisão que foi de impulso, tá? Não é uma coisa que ela provavelmente recebeu o convite várias vezes. Ela recebeu o convite, ficou muito estarrecida, falou, eu vou. Então, por isso que talvez a escolha, né? Eu vi alguém comentando que ela era para ela ir com o namorado desistiu. E aí chamou outro cara. Então, provavelmente foi isso. Ela estava muito decidida, mas não está com tanta sorte assim. A casa da sorte dela é em Câncer. Em Câncer não é muita sorte. Então, assim, é muito decidida, mas pouca sorte. Talvez venham, né, depois, aqueles trabalhos, aquelas coisas, que ela vai se dar muito bem. Gente, ela tem uma beleza muito diferente, ela tem um brilho a mais, assim. Eu vi ela sem maquiagem, eu falei, tá faltando uma makezinha aí, mas ela é muito bonita, né? Ela Vamos falar a ela é linda. verdade. É. Acho que ela tá bem cansada lá, acho que não é muito a vibe dela, não. Talvez esteja até arrependida de ter ido, alguma coisa assim. Quando eu olho no mapa, no geral, ela tá com o Sol na casa 8, que pode levar ela à determinação de ir até o fim e as estratégias ajudar um pouco, apesar da sensibilidade estar muito forte dentro dela. Porém, quando eu olho no dia de hoje,
o trânsito dela tá péssimo. Ela tá com o Sol transitando em oposição a Vênus, que é o regente dela. O regente dela, ela nasce num ano de Vênus. Então, assim, além dela nascer no ano de Vênus, ela tem Sol em Vênus, ela tem um ascendente em Vênus, ela tem regido por Vênus. Então, assim, ela tem muito. Vênus para ela é muito forte no mapa. E o Sol está bem que fazendo uma oposição bem ferrada, bem hoje, que pode atingir ela de alguma forma. Então, assim, pelo mapa, ela está com sorte para chegar até os finalmente. Eu não diria ganhar, né? A gente vai precisar ver os trânsitos quando estiver chegando perto, por exemplo, da final, se ela for. Mas hoje pode. Se o paredão fosse tipo semana passada, beleza. Mas essa semana tem uma tensão. Pode ser que os outros dois consigam virar contra ela ainda, porque o Ah, trânsito dela não tá bom. tá. Mas eu comparei o dela com o Diogo, que era com quem eu tinha, e ficou meio no empate. Talvez, né, a outra senhora saia. Ai, Ela tomara. ainda está com sorte pela revolução, de ir Uhum. chegar até a final. Mas hoje, o dia de hoje está tenso. Ela vai ter que pedir muito livramento e muita proteção, porque a coisa está Uhum. feia para ela hoje. Entendi. E é isso. Então, pode ser que ela perca hoje, sim, porque o trânsito dela tá pesado e dá uma reviravolta aí. Eu espero que Uhum. não, né? É, é Porque isso. parece que ela tem boas chances, né? Mas é isso, não tem muito Uhum. assim. Eu acho que ela vai aparecer bastante depois do Big Brother. As pessoas estão conhecendo o nome dela, né? Ela é muito bonita. Ela era modelo do catálogo da Renner, né? Ah, tá. Eles escolhem, são super chatos para escolher as modelos, e ela fazia parte da. Então, eu achei interessante, mas o negócio dela é fazer os outros rirem, mas eu acho que ela ainda não descobriu esse potencial dela aí, talvez porque ela não está passando também uma situação fácil, ela está começando aí o retorno de Saturno, então acho que ela ainda vai se descobrir, a gente vai ver uma outra vitória aí daqui uns 2, 3 anos. Uma vitória diferente, mais divertida, com mais posicionamento também, porque por enquanto ela está só no sabonete, só escorregando. Paula, e a vida amorosa dela? Ela tá com um relacionamento, né? Era até pro namorado entrar, só que aí ele não quis, ele não gosta de exposição. E o que você vê a vida amorosa dela aí? Para esse ano é sério, esse namoro dela é sério. Ela está É, levando, pelo menos ela está levando, né? Não sei da parte dele, ela está levando esse namoro muito a sério. Mas provavelmente, André, vai ter uma briga feia quando eles saírem, quando ela sair. Porque ela tá com Marte na casa 5. Então, assim, pode ser que eles tenham uma briga feia, a gente sabe, né? Quem fica aqui fora às vezes apronta. Então, assim, é entendi. uma briga feia. Marte traz essa. Marte é o deus da guerra, né? Tá bem na casa 5 que vai falar dos namorados. Se ela fosse casada, tá ok, né? Não ia acontecer nada. Mas como ainda são namorados, tá falando É, sobre namorado. Então, vai ter uma briga bem feia, uma briga chata. Mas é a vida, né? O cara ficou aqui fora. Já é estranho não querer ir, né? Mas porque não gosta da exposição. E o Big Brother, gente, né? Às vezes a pessoa tem lá 1.000 seguidores. Quando entra no Big Brother, vira aquela loucura, né? é isso mesmo. Tá bom.